Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber Fernando Oliveira, fundador da Curtulo, uma marca que há décadas faz parte do cenário do montanhismo, trilhas e aventuras no Brasil. A Curtulo é conhecida pela durabilidade e inovação de seus produtos, tem uma história entrelaçada com o crescimento no mercado outdoor brasileiro e busca por uma relação mais próxima com a natureza. Durante a entrevista, vamos conversar sobre as origens da Curtulo, a importância da fabricação local e as iniciativas sustentáveis que a empresa desenvolve para reduzir o impacto ambiental. Fernando vai compartilhar também os desafios de liderar uma marca no cenário atual, as tendências do setor e a missão de inspirar pessoas e conectarem com o mundo natural. Prepare-se para uma conversa que traz uma nova visão sobre o universo outdoor e o papel das empresas na preservação do meio ambiente. Você hoje, Fernando, é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo ao podcast Na Montanha. Ô, Zulu, muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Te conhecer pessoalmente, né? Finalmente. Eu venho acompanhando o seu trabalho e acho que a gente tem bastante história para contar, né? Acho que vai ser uma conversa muito boa. Temos muita coisa para desenrolar aí. Bastante história e, pelo jeito, essa é a parte 1 só. A gente vai precisar de alguns episódios para contar parte da sua história, que são décadas aí dentro do montanhismo, né, Fernando? E, assim, é um prazer receber você aqui, como eu já falei, conhecer você pessoalmente e falar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que a gente parece que tem uma memória muito curta e a gente não, às vezes, desconhece e não valoriza quem foi lá e abriu as trilhas. Eu falo que abriu as trilhas no peito para a gente. E você e a Curtulo é uma empresa que, desde o início aí da corrida de montanha, principalmente, abriu as portas para muita gente e nos recebeu de braços abertos. Então, aqui, muito mais do que uma entrevista hoje, é um agradecimento por tudo que você fez e faz pelo montanhismo, pela corrida de montanha, principalmente. Muito obrigado, viu? Uma grande honra, né? Acho que a história da Curtulo ela se entrelaça com o desenvolvimento do mercado e sempre foi uma vontade muito grande, né? Eu, desde muito pequeno, assim, me lembro, sempre tendo muito contato, né, com vida ao ar livre, até pela origem da família, dos meus pais, que era do interior, passar algumas férias assim na casa do meu avô em Lorena, que dava fundos para o Rio Paraíba, né? E aí desde muito cedo também indo para a praia, acho que desde os meus 5 anos de idade frequentando Ubatuba, né? Já vou fazer 61, faz um pouquinho de tempo, né? Mas isso é uma coisa que sempre me marcou muito, né? Então acho que foi uma consequência natural assim da minha origem e para onde eu fui. Legal, muito bom. Fernando, conta pra gente, né? Não falei, mas o homem é faixa roxa no judô, skate. Fui. Não, a faixa deve estar guardada lá, não tá? Tá enfiada em algum canto. Então continua cedo. Pode não estar praticando o judô, mas a gente precisa respeitar o histórico. Eu jamais ficaria ali na sua frente, assim, dando sopa, porque eu tenho certeza que o conhecimento ainda está aí, né? E também skate e também no ciclismo, né? Além do montanhismo, você começa ali. Eu acabei de fazer 46 anos, nasci em 1978, e em 77 você já estava subindo montanha, Fernando. Se eu começo muitas vezes a dizer para as pessoas que o montanhismo, a corrida de montanha começou em meados do ano 2000, lógico que a gente tem registros anteriores, mas conta um pouquinho para a gente
como que era escalar ali? Você teve no Itatiaia, 1977. Então, isso é uma história, começa assim, né? O meu irmão mais velho, e meu irmão é 4 anos mais velho que eu, e na época, né, meu irmão, apesar que ele estudou odontologia, mas ele frequentava o CEL lá, e tive essa ideia, meu irmão, pô, vamos lá para Itatiaia, vamos conhecer, e nós fomos, né? A nossa primeira expedição para Itatiaia, eu, meu irmão e um primo, barraca canadense, de lona, aquela coisa toda, chegamos lá, um tempo ruim, montamos a barraca num lugar, puta, horrível, né? À noite choveu, quase levou nossa barraca e tal. Na segunda tentativa que a gente foi para lá, eu até tenho uma foto sentada em cima da cruz do Pico das Agulhas Negras, que existia uma cruz de ferro lá em cima, né? E é uma via que, para onde você vai, que você chegou para a Pedra do Livro ou para lá, que tem uma chaminé. Pô, a gente fez essa chaminé na época assim, na unha, sem corda, sem nada, assim. Eu não vou dizer nem que é responsabilidade, a gente não tinha noção, a gente tinha a vontade de ir. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, muito mesmo. Eu tinha 16 anos de idade. E acho que ali o bichinho picou, mas eu, sinceramente, eu nunca pensei que eu faria o que eu faço hoje, né? Então, essa coisa que eu te falei dos esportes, né? Eu lutei judô bastante tempo, acho que foi uma coisa de onde veio a minha persistência, a disciplina, mas eu sempre fui um cara muito avesso a qualquer tipo de competição. Por isso que eu larguei o judô, né? Que meu sensei queria que eu ia, eu falei, não vou. Então, eu fui envolvido muito tempo com skate, com surf, começado a ir muito cedo para Ubatuba, né? E acho que eu fiquei meio na categoria homem-pato, sabe? Fazer um pouco de tudo, né? É, muito, muito bom. Fernando, podemos dizer que você escalou ali em Itatiaia de forma raiz, ali totalmente autossuficiência, sem equipamentos, com a unha, né? E então vamos tentar conectar o início da Curto aqui no Brasil. De onde que surgiu essa ideia? Vou começar a fabricar alguns equipamentos. Por quais foram os equipamentos que você começou a desenhar e a costurar? Porque essa trajetória começou tem alguns anos, né? 31 anos vai fazer esse ano, está fazendo 31 anos, né? São 3 décadas. São 3 décadas, eu já dediquei um pelinho a mais que a metade da minha vida. Mas o começa, né? Eu acho que essa interação com a natureza, de gostar desse contato com a natureza, sempre estar próximo, me levou a confundir tudo, né? Porque eu, bem jovem, terminei aqui o colegial, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, assim, na raça, né? Consegui passar meia boca na prova lá da União Cultural Brasil-Estados Unidos, e meus pais não tinham dinheiro para me mandar, né? Consegui uma bolsa e eu prestei para fazer por 6 meses, porque tinha menos pessoas, né? Meu inglês não era grande coisa, e eu fui lá para o estado de Indiana. Então, lá eu fui fazer uma coisa que era ligada à natureza, que era uma entidade, que era tipo a escola técnica, que era o FFA lá, que é o Futuros Fazendeiros da América. Então, voltei para cá, com aquela coisa, né? Fui estudar agronomia, comecei, cara, mas não era isso, né? Aí eu falei, porra, mas eu vou estudar tanto tempo para ser vendedor de adubo, cara, não sou de terra, de fazendeiro, não tenho terra, não tenho nada. E lá atrás, o que era a agricultura no país? Era uma coisa muito incipiente, né? E aí eu larguei, cara, e meu pai me ajudou e eu fui ser sócio de uma padaria. Então, fui para o ramo de alimentação, padaria, restaurante, pizzaria, não sei o quê, e acabei, né, largando esse negócio para começar a Curto junto com a família que começava a se formar. Até tem uma história, uma passagem interessante. Eu me casei com a Verônica em 1990, né, então são recém-feitos 34 anos de casamento, muito legal, baita parceira.
E começou cedo essa doideira, né? Porque a gente casou sem grana, tal, fizemos uma listinha de presente no lugar lá e, pô, faltava tudo na casa, né? Mas nós fomos lá e trocamos por 2 bicicletas os presentes, que eram 2 Caloi Crack. Eu já vinha pedalando antes disso, né? Com uma bicicletinha cruiser, com um câmbiozinho adaptado. Eu sempre morei na Zona Norte, então Cantareira foi o quintal de casa. E ali surgiu essa história. Eu falei, pô, eu tinha feito uma viagem pelos Estados Unidos para visitar minha cunhada, que tinha mudado para lá, e eu trouxe uma bolsa de selim. E fiquei com aquilo, né? Pô, um perguntou, olhou, eu falei, pô, eu vou fazer esse negócio. E foi assim que começou. Nas madrugadas, em casa, após no meu 3º turno de trabalho, tentando. Então foi, no fim, acho que a criação da Curtro não foi um plano de negócio. Acho que foi um plano de vida, foi talvez tentar assim, o plano do emprego ideal. Mas foi por aí que começou. Caramba, ô Fernando, que interessante. Você começa ali a reproduzir, né? Tentar reproduzir algo que você estava sempre utilizando, né? Que é a bike. E pensar que você trocou os presentes de casamento, eu acho que você deve ter falado para a Verônica, nós vamos viver pedalando a América. Né? E aí, porque pô, não é fácil você receber os presentes de casamento e aceitar trocar por 2 bikes, principalmente onde você foi trocar, que foi muita gente não conhece, mas eu conheço, porque eu já fiquei perdido na loja do MAP. Né? Não, mas já era mais moderno, que era o MAP em Itaim. Lá na Juscelino, né? Eu fui na Praça Ramos, eu fiquei perdido no mapping da Praça Ramos. A maioria nem sabe, mas uma grande loja que tinha ali na Praça Ramos. E aí, Fernando, você começa ali por esse lado, e quando que você começa a deslumbrar ali outras coisas? Ah, isso eu posso ir mais à frente, a gente pode produzir mais coisas. Foi o seguinte, quando eu comecei a fazer, então, esse processo era tudo muito artesanal, então ficava em casa à noite, eu riscava, né, pegava um tecido, o tecido tinha 1,40 m de largura, desenvolvi o molde, que eu procurei uns amigos para me ajudar, que eu sempre fui ligado com essa turma do surf, né, então tinha um amigo que ele era o rei das carteiras, aquelas carteiras de velcro que fazia para HD, para um monte de marca e tal. E ele foi procurar o Charlão e ele, porra, mas você tá louco? Quem que vai comprar esse negócio? Eu falei para ele, eu compraria. Pô, isso é muito difícil, tudo cheio de curva e tal. E aí fiz o negócio e então riscava, cortava, costurava, tinha as mãos tudo ferradas, cheia de bolha de sangue. Mas, cara, mas eu tinha... Eu falei, primeiro que eu queria mudar de vida, né? E essa época, acho que já depois... 90 e pouquinho, a Verônica estava grávida da Carol, e eu falei, porra, não quero ficar trabalhando no final de semana, né? E já estava com o saco cheio, eu tinha uma sociedade, não ia bem, mas não era o que eu queria, né? E comecei a fazer. Então, esses produtos que eu comecei a fazer, estava bem incipiente, o mercado foi o primeiro grande boom do mercado de bike, por volta de 90 e pouco. Então, fui vendendo, desenvolvendo produto, aí o mercado também deu uma super barrigada, e eu comecei, e quando a coisa começou a andar, eu abandonei a pizzaria, tipo, eu passei minhas cotas lá para o meu sócio por nada, a pessoa falou, puta, você tá louco? E a Verônica também saiu do emprego, a Verônica tinha um bom emprego, a Verônica trabalhava na Johnson & Johnson, e os amigos assim, puta, vocês estão loucos, cara, vocês não têm juízo, tal. Eu falei, pois é, mas senti que era o momento, né, de fazer aquilo. E, cara, todos os $700 que eu tinha de reserva foi por aí que eu comecei. E a coisa foi andando, e eu, na verdade, não tinha nem marca, né? Eu achava que aquilo era uma operação tampão, né? Por um tempo, até para a gente poder organizar as coisas. Cara, eu fui pegando gosto por aquilo e fui lembrando, né? Quando eu era moleque, né? Viagem de bike que eu fiz para Ubatuba de Caloi 10, com uma mochila de lona nas costas, tinha botado uma almofadinha. Eu lá atrás tinha feito meu próprio bag para o skate, para a prancha, porque, cara, sempre foi muito difícil ter tudo. E, cara, e não podia estragar, né? Tinha que preservar os negócios, mas eu nunca
na minha vida, imaginei que eu fosse para esse lado, para fazer isso. Então, foi uma trajetória que começou não ao acaso, mas em busca de ter mais liberdade. Acho que esse que foi o grande drive assim, inicial, essa grande motivação, né? De poder fazer uma coisa que eu realmente me sentisse bem e tivesse conexão com aquilo. Eu senti que eu tinha uma conexão com aquilo, né? E aconteceu. Poderíamos dizer que não exatamente isso, mas para dar certo tem que ser algo que você goste muito e leve mais ou menos como se fosse um hobby. Acho que sim, porque aí começou essa coisa da bike, foi intensificando, né? E eu, peguei muito gosto. Dizer assim, cara, eu tinha verdadeiro tesão de fazer os produtos e o negócio ficar pronto. Então, comecei a tentar modelar, costurar, né? E fui procurando as pessoas com que eu conseguisse fazer isso e foi um grande desafio, né? Porque eu lembro quando eu fiquei com as bolsas de selim prontas e tal. Eu já contei essa história algumas vezes. Fui num cliente, que é o cara onde eu comprei minha primeira bicicleta. Tal. Fui lá, ele olhou, pegou um negócio, ele falou, eu não vou vender essa porcaria na minha loja. Uau. Esse foi meu grande incentivo, né? Porque não era uma coisa que as pessoas usavam. Bicicleta era um negócio de lazer, estava muito, muito, muito no começo, esse negócio do mountain bike, né? Aí, quando eu larguei a pizzaria, né, que foi o último negócio que eu tive, uma pizzaria lá no Alto de Santana, que se chamava Santana Antiga, que, por sinal, era muito legal, porque contava a história do bairro, tinha todas as fotos da coisa da região. Né? Santana é um bairro diferentão, assim, sempre teve muita história, pessoa bem, bem bairrista. Né? E a coisa começou a andar. E aí, dali, eu comecei a desenvolver outros produtos, peguei gosto pela coisa, comecei a formar uma equipe, encontrar pessoas, né? E a coisa foi se desenrolando. Mas eu percebi o seguinte, olhando para o que já existia, então já existiam algumas empresas no Rio de Janeiro que faziam alguns produtos. Né? Rio de Janeiro sempre foi o polo da escalada, Paraná mais o montanhismo como essência, né? Então já tinha algumas marcas que estavam estabelecidas e muito incipiente o mercado. Eu falei, eu gostei desse negócio, eu quero viver disso, né? E o desafio qual foi? Fabricar os produtos. Como que você vai fabricar? Com qual matéria-prima, né? Então, eu sou uma pessoa assim, sempre fui muito observador, né? Sempre gostei das coisas bem feitas, né? E essa busca para desenvolver os produtos, eu fui encontrando uma certa dificuldade, porque assim, cara, não tinha matéria-prima. Aí você começava a vender para uma loja, o cara, mas isso aqui, esse produto é caro, né? Eu lembro quando a gente desenvolveu as primeiras bolsas de selim, que eram feitas em cordura, e o cara falou, não, isso aqui é muito caro. Aí eu tinha as bolsas de nylon, do nylon comum, que na época o pessoal chamava de nylon paraquedas, resinado, e aí eu descobri o cordura, na época ainda estava na mão da Dupont, era um produto bastante caro, né? Mas completamente diferente. Aí eu fazia lá um pouquinho, né? Levava lá, não, isso aqui eu não vou comprar, que é caro. Eu falava para o cara assim, vamos fazer o seguinte. Eu falei, olha, você vai comprar 10, fica com 3 dessa daqui pelo mesmo preço da outra, mas você só vai fazer uma coisa para mim. Você vai vender pelo preço que eu estou falando que tem que vender. E ali acho que foi o primeiro laboratório. E, empiricamente, eu fui descobrindo que as pessoas estavam afim, sim, de comprar uma coisa de qualidade. Porque o que vendia primeiro? O mais caro. O mais caro, mas aquele estava ligado, na verdade, eu sempre acreditei muito assim, fui entendendo que essa equivalência de custo-qualidade era uma coisa que tinha que prestar atenção. Né? Então, eu tinha largado a faculdade de agronomia e o que eu estava estudando? Estudando era o meu dia a dia, era o trabalho, né? Isso me levou a entender que eu falei assim, tenho que fazer o produto bem feito. E acho que foi nessa época que eu, intuitivamente, desenvolvi a percepção com relação ao que era
o que veio a ser o tripé da nossa empresa, que é o produto ter funcionalidade, ele servir para o que ele foi pensado, ter ergonomia. Então, por exemplo, no caso de uma bolsa de selim, como que era a divisão, como é que se encaixava, como é que prendia no selim, como é que era a estabilidade dela, né? E função e ergonomia tinha que dar sentido para o design, tinha que ser um produto bonito, bem apresentado, bem acabado. E principalmente, né, Zulu, que isso para mim sempre foi muito importante, que era ter o quê? Durabilidade. E aí ali, né, eu acho que eu fui com o tempo, né? Eu estou falando algumas coisas que eu fui percebendo com o andamento da empresa e ficando mais velho. Que quando eu comecei, eu não sei se eu ainda tinha 29 anos ou se eu já tinha 29, né? Que eu não era tão novo. Minha filha tinha nascido, mas, enfim, começou do zero. Então, eu acho que essas coisas foram o que embalou o começo e eu sempre tive muito atento com isso. E, principalmente, que eu acho que é uma coisa que leva a gente, é a curiosidade, né? De fazer diferente de adiante. Acho que foi aí, acho que eu depois olhando, né? De mais para frente, olhando para trás, eu falei assim, pô, acho que essa que foi a explicação de como que as coisas foram se encaixando e como foi acontecendo a história da nossa marca. Ô, Fernando, você teve ali uma rejeição no início do seu primeiro produto, e aí você conversava com os amigos. Qual que foi o grande desafio nesse início aí, vamos dizer assim? Porque você tinha que produzir, tinha que criar, produzir, tentar vender, né? Porque acabava fazendo tudo, né? Desenvolvendo e fazendo todo o trabalho ali, todas as etapas. Qual que foi o grande desafio nesse início? Cara, foi um desafio assim. Primeiro que era um produto que não tinha no mercado, né? Não tinha bolsinha de selim. A gente, para quem não sabe, né? A Curto começou 100% focado em bike, que era de onde eu vinha, do último esporte que eu vinha envolvido, né? Então, eu tive a época assim, cantareira ali, tive envolvido com bike. Uma época andei de moto há bastante tempo, também fazendo enduro, essas coisas, né? Mas a bike foi um negócio que sempre teve presente na minha vida, desde criança. E eu gostei muito disso. Então, não existia bike shop. Então, tinha as bicicletarias. Você chegava com o negócio e falava, porra, a bolsa de selim para pôr. Então, esse convencimento, você mostrar a funcionalidade do produto, então, eu tinha que realmente explicar como é que era. E eu tive... Pô, cara, eu tive pessoas até... Eu quero até aproveitar e fazer um agradecimento, né? A pessoa que foi super importante nesse começo, que foi o seu João Dutra. João eles tinham a família deles ali, que eles tinham ali perto da USP, uma loja super conhecida, que era de bike. E quando eles começaram aqui no Brasil, quando já começou a ter aquele primeiro boom do mountain bike, né? Teve uma rede de lojas que era especializada em distribuir as bicicletas da Trek, que chamava Bike Tech. Pô, o João foi um cara assim, chegava lá, pô, que puta sacrifício, eu tinha 30 bolsinhas que eu tinha feito, de couro, bolsinha de quadro. Ele falava, o que você tem aí hoje? Tipo, parecia o peixeiro passando na porta, né? Ele falou, deixa aí tudo. Eu falei, não. Então, assim, cara, ele me incentivou muito, ele acreditou muito, ajudou muito, e aquilo era um super incentivo, porque eu voltava ali depois uns dias e, cara, ele tinha vendido. Eu falei, porra, que legal, né? Então, uma coisa que você começou a fazer empiricamente, então isso... E aí eu fui realmente acreditando e eu fui seguindo e consegui levar o negócio adiante, mas fazendo diferente do que existia no mercado. E o desenvolvimento posterior a isso, aí começou a fazer pochete, malabike, alforge de cicloturismo. Aí você tinha que arrumar uma solução. Fui fazer um alforge, você fala, pô, como é que tem que ser esse alforge? Puta, tem que ter um ganchinho, aí é o ganchinho de aço inox, ir atrás da matéria-prima. Então eu comecei a perceber assim, a gente não tinha matéria-prima.
Então, como eu comecei a conversar com as lojas, a treinar as pessoas, como era o produto, para o que servia, tal, eu percebi assim, não tinha matéria-prima no mercado para você poder evoluir. E aí eu tive que ir na base da indústria. Então, comecei a entender, a ler, a tentar estudar. E falei assim, cara, você quer ter mercado forte? A indústria tem que ser forte. Então, ainda não existiam os produtos importados aqui, né? Ainda era muito pouca coisa que aparecia. Então, fui na base da indústria, de como é que tem que ser. Aí comecei a estudar, como é que tem que ser esse tecido, como é que tem que ser o acabamento, como é que tem que ser a fita. E esse acho que foi a grande contribuição que a Curto trouxe para o mercado, que é ir na base da indústria. Isso foi um trabalho muito desafiador, muito prazeroso, né? E encontrei pessoas no caminho assim incríveis que acreditaram e falaram assim, não, puta, vamos aí, vamos fazer esse negócio, né? E deu certo. Deu certo, mas o desafio sempre foi conseguir adequar. E eu não sei exatamente porquê, né, Zulu, mas eu nunca quis importar nenhum produto. Nunca tive... visitei muita feira, viajei muito, tive chance de trazer muitas marcas para o Brasil, mas eu fui persistente nessa coisa de construir nossa história, de construir a indústria, né? Como eu te falei, eu não fui pioneiro da indústria, principalmente no que diz na parte dos produtos outdoor, de mochilas, né? Já existiam marcas, tanto no Rio quanto no Paraná. Aí começaram a surgir as primeiras lojas. E o que a gente fez de diferente foi preparar essas lojas, porque ter a continuidade. Então, a gente desenvolvia o produto, produzia o produto, treinava na loja, falando sobre função, falando sobre ergonomia, falando sobre a durabilidade, e tinha continuidade, porque até então não tinha. O cara hora produzia, hora não produzia, produzia uma quantidade, juntou uma grana, ia para a montanha, acabou o dinheiro, voltava. Que era... Esses caras que foram os pioneiros, era a minha história que eles chamam dos... Não sei, se alguém depois tiver a oportunidade de assistir um filme que chama Valley Uprising, conta a história da escalada no Vale de Yosemite, que eles falam que são os dirtbags, né? Que esses caras que começaram, né? Porque a história do montanhismo no mundo foi a partir dos caras que eram os praticantes, como foi no mountain bike. Gary Fisher e outros, a história se repetiu, né? Acho que do prazer, da paixão pelo esporte, cada um foi buscar a sua solução para ter seu produto. Então, acho que essa busca aí foi uma coisa que foi bem legal. E a gente acabou criando um estilo, né, de produto, de uma maneira, da forma de construir. E já ali, né, Zulu, você vê, hoje se fala de ESG, de sustentabilidade, dessa coisa toda, né? Eu sempre ouvi e falei, mas uma coisa que eu instintivamente sempre fiz, até pela questão da minha própria origem familiar, né? Acho que a gente sempre teve a grana muito curta para tudo, né? Então, sempre vi meus pais, meus avós, aquela coisa assim, você tinha que fazer suas próprias coisas, criar tua galinha para ter o ovo, aproveitar o aproveitamento das coisas, não ter desperdício. Então, acho que esse tripé que a gente acabou criando, e principalmente pensando na durabilidade do produto, acho que foi uma coisa que ficou muito intrínseco para a gente, essa questão da sustentabilidade. Então, eu sempre tive pavor a desperdício. Estava até brincando com você agora, né? Que a gente foi almoçar no carro, que eu falei, tá vendo? Meu carro é antigo, meu filho tirava o sarro de mim, que meu carro não tinha conectividade zero. Eu falei, mas Gê, presta atenção, tem uma disqueteira de 6 aqui, maravilhosa, né? Tá demais, né? E aí mudei, adaptei o volante e tudo tal. Falei, que tal agora? Tem conectividade, tem CarPlay no meu carro, né? Então, acho que foi uma coisa que veio da minha história, da infância, né? Ô, Fernando, enquanto você falava, eu estava aqui mexendo no presente que eu ganhei, né? Você falando sobre qualidade, durabilidade, né? E eu colocando a mão aqui, eu não sou
construidor, né, um fabricante, mas intuitivamente, uma vez eu criei um isolante térmico para colocar o reservatório dentro. E eu olhei com a sua mochila aqui, por isso que eu comecei a rir. Ela tem um isolante térmico, coisa que eu ainda não vi aqui no Brasil, né? Dentro da mochila. Isso aqui acaba mantendo a temperatura da água por muito mais tempo. Então, eu criei um, mas ficou grosso. Eu comprei aquele isolante térmico que o pessoal usa no telhado, sabe? Sei. Mas funciona. Funciona. E ali tem uma espécie de um pinche, né? Tem, Então não ficou muito legal, mas a minha ideia era isso aqui. Você já está aí, vamos dizer assim, anos-luz acima do mercado, porque isso é muito legal, né? Então, Zulu, você sabe, foi uma coisa assim, essa inventividade, né, essa coisa de você buscar soluções. Então, eu até comentei assim, eu passei, durante 15 anos, eu não passei o Dia dos Pais em casa. Eu ia todos os anos, ia lá para Salt Lake City, onde tinha a feira da Outdoor Retailer, né? Para tentar aprender um pouco, poder tentar entender como é que as coisas eram, né? E poder evoluir com o nosso produto, poder propiciar coisas assim novas. E nós fomos entendendo que o mercado começou a crescer, então a gente começou em 93, então só para posicionar, em 99 aconteceu a primeira Adventure Sport Fair, já se vão 25 anos, por incrível que pareça. E a gente participou desde a primeira edição. E ali foi a oportunidade de você ter esse primeiro grande contato com o público, de explicar. A gente já tinha bastante produto, né? Então foi um puta desafio poder fazer os expositores, tá? Eu fui atrás de usar as madeiras de demolição, tal. Foi muito legal. E acho que essa troca de você ouvir sempre os atletas, ouvir as pessoas, a gente sempre teve muito envolvido em categoria de base, né? O início dos enduros de bike, o início dos enduros a pé, o início das corridas de aventura. Então, chegar nesses produtos foi fruto assim de muita persistência, convencimento com fornecedores e buscar soluções para a gente fazer as coisas aqui no Brasil. Aí você pode me perguntar, pô, mas por que você nunca quis ir atrás e importar nada? Não sei qual que é a resposta, mas é uma coisa que estava dentro de mim. E eu fui entendendo, né, que o desenvolvimento da indústria como ela é hoje, o que a gente conseguiu fazer, cara, foi um grande feito, porque muitas empresas se beneficiaram disso também. Então, teve quem veio antes, que fez até um certo pedaço, é como uma corrida de bastão, né? E cada um tem que fazer a sua parte. E eu acho que a gente fez a parte que foi realmente de ajudar a formatar o mercado, as lojas como elas são hoje, de ter continuidade, de ter produto. Então, quando você tem ideia, quando a gente começou a fazer mochila cargueira, já estavam chegando as primeiras mochilas importadas no Brasil, da Ferrino. E os caras falaram para mim, porra, mas você vai fazer mochila para concorrer com esses caras, meu? Eu falei assim, por que não? Eu não vou concorrer com eles. Eu vou ofertar o meu produto. Não são eles que vão dizer se o meu trabalho é bom ou ruim. Então, acho que essa maneira da gente encarar o mercado, né, acho que foi muito... Deu muitos frutos, porque a gente esteve muito perto de conversar com as lojas, de ouvir as pessoas, o que mexe, o que não faz. E, claro, ir usando o produto e testando as soluções. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu construir a muitas mãos. Então, essas soluções, né, para chegar nisso daí, cara, tem que quebrar a cabeça. Então, viajar, pesquisar, entender, como é que eu consigo fazer? Mas não era mais fácil comprar lá fora? Sim. Mas e aí eu pergunto, qual é o impacto disso? Hoje, né, o mercado, a gente, talvez esteja avançando um pouco aí na conversa, mas... Eu tenho uma visão muito clara com relação à questão da sustentabilidade e como é que a nossa empresa sempre se comportou. Então, sempre falei que o desenvolvimento dos produtos, eu estava te falando sobre esse produto aí, que esse bolso da frente aí elástico, que tem esse tecido elastizado,
ele é um tecido que ele está dentro do nosso rol de matérias-primas. Isso é um tecido que é o Emana Compras, que é um super tecido compressivo que a gente usa para a linha de vestuário da parte de baixo de bike e de corrida. Você fala, caramba, mas você vai usar um tecido desse? Sim, porque eu maximizo o aproveitamento, evito perdas. Então, esse conceito de não perder nada, tanto que se você olhar para a linha dos produtos da Curtulo, você vai ver assim, as soluções, elas estão sempre lá dentro. Eu falo para o nosso time de desenvolvimento, isso foi uma coisa que a gente sempre teve muito forte lá, tanto da parte de vestuário quanto de mochila. Então, o desenvolvimento é a alma da empresa. Então, você entender a tendência, você conseguir as soluções de produção e de qualidade do produto, elas eram fundamentais. E isso tudo, né, Zulu, também nos levou a entender o quê? Pô, se a gente está se esforçando tanto e viajando e percebendo lá fora que era a história da garantia vitalícia do produto. Pô, quando a gente começou com isso, o pessoal falou, pô, mas vocês estão loucos, meu. Alguns concorrentes falaram, não, cara, não faz sentido. Se você compra uma mochila para fazer um mochilão, você usou esse ano, viajou, dali 3 anos deu um pau. Pô, isso é uma coisa que é falha nossa, independente do período de garantia, eu falei, é minha responsabilidade. Então, foi um conceito que demorou para as pessoas assim, né? Pô, você está doido? Pô, o Brasil tem muito cara aproveitador, cara. Eu não acredito nisso. Eu acho que quando você está sendo verdadeiro, você está educando o público com uma visão diferente, a garantia vitalícia, o que ela não cobre? Não cobre desgaste natural, não cobre uso intenso, não cobre o mau uso. Mas, para isso, a gente tem assistência técnica permanente. Então, é muito legal, porque, cara, parece uma mochila lá com 20 anos de uso. Nossa. Literalmente sambada, assim. Você fala para o cara, pô, irmão, vamos te ajudar, te dar um desconto, comprar uma mochila nova. Ele falou, não. Não me interessa quanto vai custar, eu quero a minha mochila de volta. Nossa. E aí a gente arruma. Então, isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com sustentabilidade. Porque, cara, tudo que a gente produz, todos os produtos, eles são de origem sintética. Apesar que vem da natureza, mas é processamento, ele é sintético. E não existe, cara, plano B. Não tem planeta B. No fim, para nós, né, Zulu, a única saída é consumir menos. Então, a Curtulo acabou tendo uma linha de produto muito grande, ela foi se esticando, tal. Até tinha um cara que trabalhou com a gente e falou, pô, Fernandão, você é verdadeiramente um homem de família, né? Mas ele estava tirando sarro porque, assim, eram as famílias de produto. Então, o que compunha o set de bolsas, de selim, ou de organizadores, ou de mochilas para as atividades. Então, entravam as mochilas de dia a dia, as mochilas de ataque, as mochilas cargueiras, as mochilas de viagem, né? E a linha foi ficando extensa, porque eu falei assim, eu não quero vender uma outra mochila, eu quero vender um outro produto. Então, sem querer ali, como é que eu vou dizer, né, cara? Eu acho que a gente sempre teve muito mais, a Curtulo sempre foi muito mais, eu acho que o que trouxe a gente até aqui foi muito mais o branding do que o marketing, porque assim, a gente sempre foi, eu nunca fui bom vendedor, mas essa coisa de colocar à disposição das pessoas a entenderem que elas estavam adquirindo um produto diferente, que elas iam ter garantia, e as próprias lojas iam ter continuidade com o serviço, né? Cara, foi muito legal. Ô, Fernando, queria saber de você qual que é a vantagem e o desafio de fabricar aqui no Brasil. Como você falou anteriormente, poderia chegar tudo pronto aí, pelo container, né? Menos funcionário dando dor de cabeça. Pois é. Fala pra gente aí quais são essas vantagens e qual o grande desafio, quais são os desafios. Então, Zulu, acho que tem alguns pontos. O primeiro que eu quero dizer é que a gente conseguiu fazer isso, né? E se eu tiver algum mérito nessa história, foi de ter convencido um grupo de pessoas de que era possível fazer.
Eu lembro que acho que a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, para essa feira da Outdoor Retail, a gente estava numa situação aqui horrível de mercado, o dólar tinha explodido e tal. Puta, eu viajei sem grana, acho que paguei a passagem acho que em 80 vezes, né? Assim, cheguei lá no lugar, inverno, sem carro, num hostel super caído e tal. Voltei com um monte de catálogo. Aí, quando eu cheguei de volta aqui no Brasil, na fábrica, né? Tava todo mundo meio assim, porque, pô, tinha virado tudo aqui, todo mundo olhando para mim, tipo, e agora? O que vai acontecer? Nós vamos seguir? Quem vai ser mandado embora? Peguei na minha sala aquela pilha de catálogo, distribuí para todo mundo. Falei assim, falei, ó, nós temos duas opções. Botar o rabo no meio das pernas e sair andando, ou a gente tentar chegar o mais próximo possível disso. E acho que foi uma coisa que foi uma... Puta, cara, foi uma virada de chave mesmo, sabe? Acho que foi uma coisa que, para mim, foi super importante, esse momento, e ver que as pessoas estavam afim, que todo mundo queria preservar seu emprego, seguir adiante. Então, eu percebi que não é só sobre fazer produto, tinha algo mais, né? Acho que tinha toda essa coisa da parte do social, das pessoas que estavam ali apostando na gente, e também percebendo, né, Zulu, que eu acho que já intuitivamente o mercado já estava se profissionalizando, né? Realmente a gente puxou o sarrafo para cima em questão de qualidade na época, de função, que a gente foi atualizando o produto, fazendo um modelo novo, sempre ouvindo e vinha coisa nova o tempo todo, né? Você tem ideia, na época a gente chegou a fazer produtos para canyoning, para rafting, aqueles carregadores de crianças, baby trip. Cara, a gente fez muito produto, muita coisa. Mas eu percebi que ali nasceu uma coisa que foi sempre muito forte para mim, que era acreditar no nosso país, acreditar na nossa gente, né? Ajudar a construir o mercado. Eu falei, não é sobre trazer produto de fora, é sobre construir o mercado, é sobre fazer a indústria ser forte. E principalmente eu comecei a ver assim, começou aquelas primeiras coisas das marcas falar sobre sustentabilidade, sobre uma série de coisas, mas eu falava, eu nem matéria-prima compro de fora. Tem empresas que fazem aqui, mas trazem tecido de fora. Eu nunca trouxe tecido de fora. Eu até lembro que a gente fez acho que a Curto foi a primeira empresa a fazer uma jaqueta selada aqui, impermeável, 20 anos atrás. Nossa. Não tinha. Por que a gente parou de fazer? Porque começaram a chegar os importados e eu não conseguia entregar tão pouco a funcionalidade que eu gostaria e tão pouco a ergonomia. Então, eu falei, se não atende, a gente não faz. Isso veio se fortificando. E, principalmente, uma coisa que é muito importante na nossa empresa, eu vejo hoje as pessoas falam sobre sustentabilidade. Então, você foi criando vários órgãos lá fora para assegurar a qualidade, principalmente porque todas as grandes marcas... Cara, a gente passou por um momento que foi o seguinte, tanto na bike quanto no montanhismo, na escalada, essas grandes empresas, que foram as grandes marcas que surgiram ali nos anos 80, 90, hoje, a maioria delas está na mão de grupos de investimento. E viraram negócios que são geridos por fundos de investimento, empresas com capital aberto em bolsa. Não que não seja um produto que entregue, mas é muito diferente. Então, é vender, 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 vender. Então, se você tem um órgão que foi criado para assegurar a qualidade, como a Blue Sign, como a Oikotex, que são entidades externas lá fora para assegurar tudo isso, você fala, de que adianta você ter tudo isso, mas você está o tempo todo pressionando toda a cadeia de distribuição? Veja aqui no Brasil, você tem boas marcas aqui. Mas como é que você faz? Você precisa ter uma previsão. Quanto que você vai comprar? E isso é feito com um ano de antecedência. Então, o que ficou aqui no Brasil para nós, ficou um jogo de puxa e empurra. A gente puxa o mercado, as marcas importadas empurram o mercado. Porque, por exemplo, você tem que trazer um produto, tem que chegar aqui, você tem que desovar o teu estoque. E aí, coleção nova, coleção nova, coleção nova, e a gente, sinceramente, a gente não tinha mercado para isso. Então, esse foi um desafio muito grande de você se posicionar e as pessoas olharem para a empresa no Brasil como uma empresa que estava
construindo categoria de produto. Então, tiveram lojistas, tiveram clientes que sempre entenderam isso e outros que não. Mas o grande desafio, eu acho que é isso, é você fazer com que o mercado compreenda a diferença de uma empresa pequena que se comprometeu a estar sofrendo toda sorte de maus tratos, principalmente por parte do governo, né? Esse acho que sempre foi meu grande desafio, é conseguir lidar com a parte legal do negócio, crescer corretamente. Então, ter toda a cadeia formalizada, pagar impostos e tal, é muito desafiador. Então, o conjunto de tudo isso, por isso que muita gente acaba desistindo. Então, você precisa de apoio dos seus fornecedores, você precisa estar com seus colaboradores, a rede de distribuição, a parte, né? Vamos combinar que eu posso estar sendo leviano, mas eu acho que o empreendedor no Brasil é muito mal compreendido, é muito maltratado, é muito mal compreendido. Existem empresários que fazem as coisas na má intenção, mas tem muita gente a fim de fazer coisa legal no nosso mercado também. Eu vejo muitas empresas legais que sucumbiram, ficaram pelo caminho exatamente por essa dificuldade. E aí você fala, pô, eu tenho que escalar o negócio para conseguir manter, mas será que tem mercado para tudo isso? Então, vantagem, produzir sob demanda, ter a quantidade certa, sem desperdício, entregar da forma e na quantidade e no tempo que o mercado precisa. Isso é a grande vantagem e a grande diferença com relação a quem distribui. Então, nisso daí, Zulu, a gente pode dizer que existe uma grande diferença, que são as empresas que são o mercado, que construíram o mercado, que vivem o mercado, que ouvem, estão ali, e as que estão no mercado, que acabam sendo operações, posso dizer que comerciais. Porque para você poder fazer isso, então hoje, né, o mercado é muito diferente, porque é uma guerra de preço intensa. E o que a gente fez nos últimos anos? A gente se afastou um pouco disso. A gente optou para dar um passo para trás, organizar as coisas, respirar, entender, né? Principalmente pós-pandemia, que a gente até fala que a gente... Empresarialmente, a gente tem o mundo antes pandemia e pós-pandemia. Tudo mudou. A maneira de comprar mudou, a percepção sobre os produtos mudaram, existe uma cobrança muito grande e a gente conseguiu pilotar todas essas variáveis que eu acho que foi o que fez a grande diferença. Que você fala qual que era o desafio. Esses todos são os desafios, mas também eu acho que foi sempre a grande vantagem para a gente poder entregar o que a gente acreditava de verdade. Entender a filosofia da empresa, né, e ver que as suas palavras não são apenas palavras e são atitudes. Eu estou aqui pensando, essa mochila aqui, Fernando, ela, vou chutar pouco assim, não muito, mas ela pode durar aí uns 15 anos sem nenhum tipo de dúvida, porque eu tenho mochilas de 2012, nós estamos em 2024, e não tem toda essa parte robusta. Como que um empresário que passa por tantos desafios, como você já falou, em relação aos impostos, em relação ao mercado, cria e produz algo para durar muito? Não seria mais vantagem para o empresário criar algo que não durasse muito e as pessoas comprassem novamente daqui 2 anos? Pois é, eu acho que aí é a grande diferença. Então, eu, como vim da minha infância, muito apegado à natureza, então essa coisa da conservação, de preservar os meios, tal, isso sempre teve muito presente na minha vida, né? E assim eu levo até hoje, né? Alguns talvez saibam, assim, eu tenho meu pequeno refúgio lá, que eu falo que é o meu altar
ali na Mantiqueira. Ali é onde eu exerço a minha sanidade, né? E tá ligado a tudo isso. Mas, sendo mais objetivo com a tua pergunta, Zulu, depende. Então, nós não temos uma operação comercial. Claro, a empresa tem que gerar lucro, você tem que poder reinvestir, você tem que poder ter desenvolvimento. Por exemplo, a nossa área de desenvolvimento sempre foi muito forte, né? Então, para as pessoas terem ideia, assim, a gente chegou a ter 115 funcionários trabalhando em 2 turnos. Até o dia que eu me perguntei, eu falei assim, para quem que eu estou fazendo isso? Porque o mercado ficou extremamente competitivo, né? E a gente ajudou, sim, a formar muita coisa no mercado. A Curto foi a primeira empresa do segmento a vender para um e-commerce, que foi para as Americanas, para a Submarino. A gente foi a primeira empresa do segmento a vender para a Decathlon. A gente foi a primeira empresa do segmento a vender para a Centauro. E a gente foi, massacrado, assim. Tomamos porrada pra caramba de elogio. Não sei o que, vocês não têm conceito. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Esses caras vão estar aqui, eles vão vir de qualquer maneira. O que a gente precisa fazer, não adianta, a reserva de mercado é uma coisa preocupante. Você fala, estou falando de produto importado, tal, assim, é uma questão de conceito, né? Quando eu te digo que o produto importado está aqui, que é completamente a concepção diferente do que eu faço, porque eu tô medindo aqui o quanto eu estou produzindo para não ter desperdício, e acho que tem uma coisa lá, você ter produção em escala fora do país, produzindo além do necessário. Você tem que produzir lá fora. Pô, na Ásia, sim, eu já fui para a China 3 vezes. Produzir produto lá. Quando a gente teve uma operação na Argentina, chegou num ponto que não dava para fazer mais aqui, a gente teve que puxar da China para lá. Mas eu não quis seguir adiante. Aí você vê que a coisa é muito diferente. Bom, então, até me perdi o que eu estava falando agora da sua pergunta. Mas, no fundo, a continuidade do produto, né, está diretamente ligado ao como o mercado se comporta. E isso tem a ver com a nossa concepção. E essa percepção, Fernando, de quando você chega no mercado, você começa a colocar produtos e um produto com uma qualidade, uma durabilidade maior, isso agrega também no valor. Sim. Como que você vê o mercado hoje em 2024? Como que o público está fazendo essa escolha? Eles ainda estão nessa esfera, nesse patamar de falar assim, não importa quanto vai custar essa mochila, mas essa mochila ela atende todos os pré-requisitos necessários para a minha prática. Então, Zulu, você tocou num ponto, até faltou um pedaço da outra resposta, ela deu uma viajadinha aqui, perdi um pouco. Mas essa questão, assim, ela é muito delicada, né? Porque hoje o preço ele é importante. Então, com questão de mídia social hoje, da facilidade de você comprar de outros países e fora, se você entrar em fóruns aí de montanhismo, de corrida e tal, cara, o que tem de dica de como trazer, por onde, já caça postal do lugar, todo mundo quer comprar o melhor produto possível pelo melhor preço possível. Isso é fato. Mas você fabricando aqui no Brasil, o desafio é você equilibrar custo-qualidade. Então, um baita custo-benefício. Então, o que todo mundo sempre quer é comprar o melhor produto possível pelo menor preço possível. E nós estamos se aproximando aí de uma Black Friday, que agora já não é mais Black Friday, é novembro, é Black November, vai ter janeiro, vai ter dezembro, né? Então, para você entender como é que a nossa empresa pensa, esse acho que vai ter o sexto ano consecutivo, né? Que nós fazemos o que a gente chama de Green Friday. A gente fecha o nosso site no dia da Black Friday. Não tem promoção. Promoção zero. O primeiro ano que a gente fez isso, nós tomamos muita cacetada. Cara, pô, que absurdo, falta de respeito com o consumidor, desculpinha para não dar desconto, né? E até a Maísa lá que cuida da nossa... Não, o que a gente fala? Eu falei, Maísa, não tem nada para falar. É uma postura nossa, é uma coisa que a gente... Assim como a gente trabalhou para tentar... Né? Para tentar, não.
o nosso objetivo era educar o mercado, as pessoas a entenderem a diferença do produto que tem equivalência, que não é custo-benefício, é custo-qualidade, e isso leva tempo. Então, a gente fecha o site nesse dia, porque assim, a gente não produz para ter excedente. Então, se eu vou te falar, essas grandes marcas que têm esses grandes outlets, Nike, Under Armour, pô, será que esses caras são tão ruins assim de conta para errar tanto na produção do volume, ou será que está na estratégia comercial? Então, Zulu, quando eu te falei que a gente chegou a ter 100 e tantos funcionários, 2 turnos, eu falei assim, a gente entendeu também que não era sobre tamanho, é sobre longevidade da empresa, é sobre a gente estar antenado com os nossos princípios e conseguir manter isso. Então, o que o mercado busca hoje, você conseguir fazer isso e ter preço, passa por uma coisa hoje que está muito difícil. Então, quando eu falo que a cadeia tributária está completamente maluca, como que pode um cara que é importador pagar menos imposto do que quem produz no país? Então, assim, como é que resolve isso? Não sei. Eu estou seguindo a regra porque, assim, para mudar isso, eu vou ter que ir para a política. Não é minha aptidão. Porque você entender como fortalecer o pequeno, fortalecer o mercado, esse é um desafio que é uma coisa assim, você precisa fazer com que o produto seja competitivo. Então, o que as pessoas estão buscando hoje é máxima qualidade com mínimo preço. Eu acho que esse é o grande desafio da indústria nacional, né? A gente sempre fala do tal do custo Brasil. Então, adianta o cara falar, porque a mão de obra é isso. Tá, ok. Como é que você organiza isso? Se você for pensar um país como os Estados Unidos, que deve bater esse ano aí apenas 36 trilhões de dólares de PIB, que é 10 vezes o PIB do Brasil. 10 vezes. Qual é a força da indústria americana? Tecnologia. O restante é tudo feito fora. Então, se você pegar as grandes marcas hoje, eu vou te falar, todas elas produzem onde? Na Ásia. Você pode pegar a maioria. Então, você produz na Ásia, você tem que centralizar a tua produção, você tem que ter os pedidos antecipadamente para poder entregar. Então, você está gerando você está criando uma falsa demanda por uma coisa que os caras acham que vão vender. E aí você tem que pôr para fora de qualquer jeito. Então, você acaba tendo, no mercado mundial hoje, eu falo que o mercado está super estocado, além do necessário. Então, o cara espera, vou comprar o tênis tal, vou comprar o tênis da sala, um produto X, XPTO. É muito diferente. Então, você fala, você já me perguntou, por que produzir no Brasil? Porque eu acredito. Porque é a nossa essência, é o nosso DNA. Então, o que as pessoas buscam hoje, que eu percebo que começa a ter uma conscientização no mercado, as pessoas olharem a história de cada empresa. Então, eu até gosto de usar uma frase lá de uma palestra de um cara que eu gosto bastante, que é o Simon Sinek, do TED lá, que ele chama o Círculo Dourado, né? Então, ele fala que as pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Então, eu acho que isso começa a fazer bastante sentido, né? E passado todos esses anos, né? Então, hoje eu consigo olhar daqui, olhar lá para trás e falar, você fez isso aqui desse jeito, as coisas foram andando naturalmente, mas acho que foi muito fruto de ouvir, de observar e tentar ao máximo entregar o que as pessoas esperavam da gente. E o que as pessoas querem hoje? Preço. E como é que você resolve isso? Então, você tem uma cadeia de distribuição, você tem os lojistas, a gente ajudou os lojistas a crescerem, os lojistas ajudaram a gente, e o que você vê hoje muito intensamente é essa quebra. Muitas marcas indo direto para o mercado e tirando a cadeia de distribuição, paralelamente aos grandes e-commerces que eles só têm compromisso com o lucro. Não em respeitar a política comercial de uma marca. A gente tem contrato de venda com a Amazon.
Você consegue pilotar 100%? Não. Mas você controla a oferta. Esse produto sim, esse não. Né? Então, nós ainda estamos vivendo um momento que eu olho do mercado muito delicado para as coisas se acomodarem, mas eu entendo que a força do lojista, e principalmente dos pequenos lojistas, que quando você vai lá comprar um negócio e o cara está te explicando e o olho dele brilha, puta, cara, esse é o cara que vai ajudar a gente a passar por isso tudo. Como nós vamos fazer? Eu ainda não sei, mas eu deixo um recadinho para o governo aqui que precisa olhar para esses caras, precisa facilitar a vida deles, para que seja possível eles pagarem os impostos e terem uma vida digna, as empresas pequenas. Está faltando isso. Fernando, eu já falei aqui algumas vezes nesse podcast, não, sou totalmente leigo na questão da tributação, de impostos, mas eu acredito que a prática da atividade física, a prática do exercício, ele traz um benefício enorme para o país, para a sociedade. E tudo aquilo que o cidadão tivesse que comprar, que está relacionado à prática da atividade física, o imposto, ele deveria ser zerado. Porque quando você investe em atividade física, você economiza em gastos hospitalares. E aí, esse gasto, a gente sabe que o gargalo do SUS hoje é algo impagável. E por que não olhar para as empresas que trabalham como a sua, né, com produtos que estão ligados totalmente à atividade física, seja no mountain bike, seja no montanhismo, seja na corrida de montanha, seja no trek? Você acha que não precisaria ser mudada essa filosofia de taxação de impostos para essas empresas que produzem produtos para atividade física? Olha, eu ouvi em algum podcast que você comentou, de alguns que eu vi seu, e eu acho que é uma observação e uma ideia assim, extremamente interessante. Zerar impostos eu acho um pouco difícil, mas eu acho que entender o perfil das empresas, o que elas fazem, e o governo conseguir, de alguma maneira, entregar alguma facilidade para essas empresas, eu acho que isso é vital. Porque você fala assim, cara, não adianta, você massacra o pequeno, você veja quem estiver ouvindo aqui, que tem uma empresa pelo Simples Nacional, cara, é um absurdo o que foi feito com isso. Para você ter ideia, assim, o limite de venda do Simples Nacional, ele tá travado desde há 13 anos, desde 2011. Então você fala, como é que o cara faz? Então, esse benefício que o esporte traz, e vamos um pouco além, né? Eu acho que se você para assim, como é que você pode ter um tratamento tributário diferenciado para toda essa cadeia que entra, inclusive o turismo, sanidade mental, né, cara? Academia, algumas linhas de suplemento, como é que você consegue monitorar isso e fazer isso? Eu acho que e na sua grande maioria, tudo bem, você tem os grandes players do mercado, mas acho que o mercado ele realmente é feito pelas pequenas empresas. Eu vejo isso com muito bons olhos e eu apoiaria uma ideia dessa, sim. Eu acho que faz todo sentido, que afinal de contas, assim, não é vender remédio, né? Vender remédio é para curar doença, mas assim, talvez a indústria farmacêutica não goste muito disso, mas... Então, Zulu para presidente de 2026, tem o seu voto. Meu, já tem meu voto, meu. Tá bom, mas eu não tenho essa coragem, não. Tenho algumas ideias, mas não tenho a coragem de entrar nesse caminho aí, não, porque a gente sabe que não é fácil, né? Ô, Fernando, enquanto você falava aqui sobre preço, mercado, eu fiquei pensando e talvez eu tenha que ponderar uma situação. Parece que essa questão de preço em relação a produto, ela é mais cultural. Porque quando eu olho para a corrida de montanha, hoje as corridas que têm os maiores sucessos assim, de vendas no Brasil são as corridas mais caras, né? Corridas que a gente sabe que custa muito mais que um salário mínimo. E as pessoas querem viver essa experiência. Quando eu compro uma mochila para fazer a minha corrida de montanha,
ela faz parte da minha experiência. Então, você acha que essa questão de eu ficar olhando para o preço somente para produtos, mas não para serviço, não é algo cultural? É, eu acho que é sim. Mas eu acho que, por isso que eu falei, por isso que você, no nosso caso, né, eu percebo assim, a gente tem um feedback muito bom dos nossos clientes, né? A gente, cara, é uma coisa assim, eu fico muito feliz que as pessoas assim gostam do que a gente faz, né? A gente recebe relatos muito legais sobre o uso do produto e não à toa, né? A gente, acho que pouca gente sabe qual que é a missão do nosso negócio. Porque quando você fala, né? Às vezes tem empresa que você chega lá e você vai visitar, até lá na recepção, missão, visão, valores. Pô, cara, puta monte de papagaiada, né? Ser a empresa referência no mercado, entregar para acionista. Cara, isso é tudo bobagem, velho. Porque isso é obrigação. Missão é uma coisa um pouco diferente, né? E eu falo assim que a missão da empresa ela tem que estar intrínseca assim ao teu DNA, ao que você quer entregar. Então eu falo assim, a missão da Curtula é propiciar através de nossos produtos momentos que não se limitam ao tempo, aonde você for. Então, é o que você falou, é a experiência. Alguns, como a gente falou, recebe mochila muito antiga, lá o cara quer arrumar, porque aquilo faz parte da experiência dele, que talvez um dia o cara vai mostrar para um filho, para um neto, olha, mas não é sobre o produto, é sobre o que ele viveu. Então, sim, o produto ele faz parte da experiência, e acho que é exatamente isso que a gente sempre se propôs a fazer, tomando todo esse cuidado, porque a função, a ergonomia do produto, a durabilidade, tudo para que o cara tenha uma experiência boa, que ele não fique na mão. Mas, Uru, mas aí também vou dizer uma coisa, vou desdizer uma coisa. Desdizer. Cara, eu acho que mais do que isso, né? A gente vive de vender produto. Nossa empresa não é de filantropia, mas eu acho que a gente tem uma grande missão que é incentivar as pessoas a ter essas experiências ao ar livre. Então, pô, se o cara puder ir com um tênis simples, ou se não puder ir, ou com uma mochilinha, assim, viver isso é importante. O que eu percebo também em algumas empresas hoje é colocar muito, olha, se você não for, se você não tiver a meia certa, não tiver não sei o que aquilo, você... Cara, eu penso um pouco diferente. Eu acho que, por isso que a gente sempre gostou de incentivar as categorias de base. Eu vejo hoje muitas provas organizando, todo mundo que a gente estava falando isso no almoço, né? Que a prova que é a mais difícil, tá. E aí, mas como é que você traz as pessoas para esse negócio? Eu lembro assim, durante muito tempo, a gente incentivou muito tempo o enduro a pé. E aí começou a ficar tão complexo, com médias, com aquilo, que o cara ia numa prova, se o cara não tivesse o computador para fazer, não conseguia participar. O que aconteceu com as provas de enduro a pé? Acabaram. Acabou. Como eram as corridas de aventura, ficaram assim, modificaram, porque era tanta necessidade, tanto equipamento, tanta coisa, que... Então, acho que viver a experiência, o produto faz parte, ele é coadjuvante e é o que a gente quer ter. Então, nossa empresa, sim, acho que a gente faz produto para as pessoas que têm atitude em relação à vida. Hoje eu vejo muito diferente, né? Antigamente o cara era surfista, ele era surfista. Hoje o cara surfa, o cara pedala, o cara mergulha, o cara faz uma série de outras atividades que as pessoas estão em busca de viver essa experiência, de viver diferentes experiências, né? É isso. Eu acho que isso é vital que a gente consiga participar disso. Então é o nosso esforço. Fernando, diante de tudo que nós estamos vivendo aí nesse século em relação ao meio ambiente, natureza, você não acredita que o mercado ele está olhando muito mais e consumindo produtos de empresas que realmente se preocupam com a sustentabilidade no meio ambiente? E
eu acredito que já tenha, eu desconheço, mas acredito que, além do selo falando esse produto é fabricado no Brasil, um selo falando essa empresa é amiga do meio ambiente, você não acredita que as pessoas já estão procurando produtos que entendem, se conectam realmente com essa filosofia de durabilidade, de sustentabilidade, não somente ali em você comprar e descartar o produto, em dar uma manutenção. Então, essa mochila aqui, daqui 5, 10 anos, eu vou chegar para você e falar, Fernando, tem alguma coisa aqui na mochila que eu preciso consertar, que é esse retorno, né, para o próprio cliente? Eu acredito, sim. A gente trabalhou esses 30 anos avidamente nessa ideia, né, dessa entrega, desse produto que realmente... Eu quero até aproveitar o gancho dessa pergunta e falar um pouco de algumas ações que a gente tem na empresa, né? Então, a gente sempre se preocupou muito com a questão dos resíduos. Né? Por exemplo, a gente tinha muito carretel de alguns produtos que vinham num carretel plástico, os tubos de linha, dessa coisa toda, né? Que eu, com algum esforço, consegui convencer essas empresas a retirarem isso, para reutilizar. Você fala, qual o sentido, né? De você jogar um carretel de linha, que é pô, joga fora. A gente vinha falando no carro, né? Eu falei, pô, já pensou quantas garrafas PET a Coca-Cola coloca no lixo no mundo por dia? Cara, é impossível reciclar isso. Não tem como, né? Então, acho que as pessoas estão preocupadas, sim. Mas eu também vejo empresas que estão se preocupando com isso, mas, ao mesmo tempo, elas estão incentivando um consumo acelerado. Por exemplo, agora você já vê um monte de gente Black Friday, não, promoção, pack de 6 camisetas, uma série de coisas. Você fala, cara, mas será que o cara precisa comprar 6 camisetas? Então, acho que as pessoas estão tendo consciência com relação a isso e eu acho que para melhorar essa relação, eu acho que é preciso que as empresas se mostrem um pouco mais. Então, falando sobre essa parte da sustentabilidade, a gente tem um programa que é o Curto na Escola, que é todo o reaproveitamento das sobras de produção. A gente passa o chapéu também com alguns fornecedores que tem um produtinho que dá um pequeno defeito, alguma coisa. E todos os anos a gente produz grandes lotes de mochila para o programa que chama Curto na Escola. Que então, sensacional. A gente já mandou para várias regiões do país, até através de um amigo, mandamos para o Haiti. Quando teve agora as enchentes no Rio Grande do Sul, né? E foi através de um comboio do marido de uma colaboradora nossa, que cuida da parte lá do desenvolvimento de vestuário, ele é um bombeiro aposentado, eles fizeram um comboio de jipes e tal. Cara, nós mandamos mais de 3.000 peças lá para o Sul. Nossa. Teve coisa que a gente complementou a produção, que a gente mandou, eu acho que... Mas assim, não precisa falar, a gente precisa fazer. Então... Só que eu vejo empresas hoje que colocam na frente essa questão da sustentabilidade, mas elas estão forçando para que exista venda. E aí a coisa não... E lembrando, né, Zulu, hoje você fala sobre a questão de ESG, isso tudo. Dias atrás aí fiz participei de uma matéria lá do Jornal do Valor Econômico que fala sobre sustentabilidade. E até comentei, a questão hoje é que a sustentabilidade... O ESG, a neutralização de carbono, isso também virou um produto do capitalismo. Então, às vezes, a necessidade de você se adequar com essas exigências do mercado não quer dizer que a empresa não tenha atitudes sustentáveis e não tenha cuidado com a sua cadeia de produção. Eu, por exemplo, quando eu vou visitar um novo fornecedor, eu fui esses dias visitar um fornecedor que mudou de fábrica e tal, falei para ele, como é que está teu tratamento de efluentes? Como é que é? Foi a primeira coisa que eu pedi para ver na fábrica. O cara tá lá, pô, os teares modernos e tal, pô, que legal. Ele falou, pô, Fernando, ninguém nunca aqui nem quer saber disso. Eu falei, eu sei, vocês são obrigados a fazer, mas eu gostaria de conhecer. Ele me mostrou, me explicou tudo e tal. Então, cara, tem muita gente bem intencionada, né? E eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga realmente, Zulu, deixar alguma coisa para as próximas gerações, né? Porque a matéria-prima que tem está aqui, está nessa bola que a gente vive, né? Acabou. Como é que você vai fazer? Para onde que você vai mandar o lixo?
como é que você transforma o lixo? Então, acho que é um desafio que a gente tem que pensar todos os dias e a gente realmente sempre está tentando quebrar a cabeça como é que a gente pode reduzir os nossos resíduos e, quando não possível reduzir, como é que a gente faz o descarte correto disso. Então, as pessoas querem saber sim e a gente precisa contar essa história sempre e deixar a pessoa decidir quem está fazendo o certo ou não. Mas eu acho que tem que vir de dentro. E é isso que a gente faz há 30 anos. Ô, Fernando, podemos também dizer que a Curto é pioneira em apoiar atletas na corrida de montanha? Puta, rapaz, Porque você está há muito tempo. Eu conheci a marca com tal de Célio Augusto ali correndo 2013, 2014, com tal de Miragaia também. Esses ainda estão aí, ainda pontuando. Então, o Miragaia é uma coisa assim. O Miragaia, a gente é vizinho lá na Mantiqueira, né? Eu, não acaso, acabei tendo minha casa lá onde eu tenho. Ele, uma vez, meninão, né? Deve ter, acho que a tua idade, 40 e poucos anos. Isso, tem minha idade. E chegou lá que ele estava com um projeto, chamava Projeto Vida, Voluntário Independente em Defesa do Ambiente, né? E eu fui lá conhecer, acabei, muito legal, porque ele é um cara nascido na região, né? Ele eu falo, é raiz mesmo, né? Então, tive a oportunidade de fazer muitas coisas com ele. E o cara, assim, aliás, tinha muita gente, né? Que tinha um puta bode com esses caras que, quando começou as provas de corrida de aventura, né? Pô, chegava nos lugares. Mas eu acho que isso tudo era uma questão das pessoas conhecerem a atividade. E, por exemplo, o Miragaia foi um cara assim, eu trouxe ele para a corrida. Incentivei ele a vir, aí, vai. E você vê, né? O cara é bruto, né, meu? Demais. O Celinho, é outro bruto. Você vê, a gente, foram campeões lá no Nelo Cruz, né, cara? É. Deram o pau nos argentinos, sabe, quando ele ganhou com o Fabrício lá, no fim os argentinos estavam torcendo para eles. Cara, foi incrível, né? Isso aí foi muito legal. E a gente também teve, assim, a gente veio, como a gente atua em diferentes frentes, a gente atua muito tempo com escalada, então tinha a Copa Curto de Escalada Amadora, a gente teve a Copa Curto de Corridas de Montanha, que era junto com o Fábio lá do Corridas de Montanha, enduro a pé, enduro de bike. Então, a gente sempre procurou incentivar as categorias de base e os atletas de base. Até interessante falar, né, sobre uma coisa que é legal. Lá atrás, logo que eu fui lá para a Mantiqueira, que eu tinha minha casa, a gente fez acho que foi 15 anos atrás, alguma coisa assim, a gente fez um negócio, eu com o Miragá, que a gente chamava, que foi o Fórum de Montanhismo. E Fórum de Montanhismo, era assim, filosofias da montanha, meio papos cabeça, né? Mas foi uma coisa muito legal, que a gente juntou essa molecada, todo esse pessoal que vivia ali. Me incomodava muito ver tantas agências de turismo, o pessoal que chegava nos lugares e assim, e simplesmente ignorava a existência dos locais, né? Os caras estão ali, então evitar esse êxodo que estava lá e eles entenderem o valor da terra onde eles viviam e o que eles podiam propiciar para as pessoas que estavam lá ter uma experiência mais legal, porque quem é o guardião da terra? São eles. Cara, os caras, eles são os guardiões da terra, né? E daí, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, a Curto mantém uma loja lá em São Bento do Sapucaí. Conheço. Que é o Fabrício, com a Ju, que é a esposa dele, e ele, assim, ele foi fruto do Fórum de Montanhismo. Viu que esse menino virou, né, meu? Pois é, fera. Tinha o Alan lá, que tinha uma operação lá na base do Baú também, que hoje está com o Fabrício. O Fabrício também tocava a operação lá na pousada Trincheira. O Brinco, que é lá de São Bento. Felipe Guimarães, que foi um cara que participou do Fórum de Montanhismo. Hoje ele tem o hostel lá, o Picos, né? Ele foi o cara que apresentou para a gente, que a gente cuida ainda como atleta, do Alequinho, que tem seu ginásio de escalada hoje lá no Espírito Santo. Cara, é uma teia, né, que a gente sempre procurou tecer e que isso fosse sendo
retroalimentado por essas próprias pessoas. E tanto que é fato que você vê. Então, estou falando do Miragaia, estou falando do Celinho. O Celinho depois ficou com a gente um bom tempo, né? Depois ele trocou de apoiador, que é natural isso, né? A gente começa com alguém, tem uma empresa que está ali com mais fome naquele segmento ali, né? Está com disponibilidade de investir mais, quer aparecer mais naquele determinado segmento. Cara, e está tudo certo. O importante é que todo mundo faça. Então, as empresas participarem disso de uma maneira que incentive a prática e a conscientização, acho que foi uma coisa que a gente fez bastante. E no caso das corridas, né, como você falou, cara, foi um momento muito legal. A gente acabou se afastando um pouco depois, mas sempre estando ligado a atletas. Não, o evento propriamente dito, acho que já faz um tempo que a gente ficou afastado, mas então, para vocês terem ideia, né? Acho que pouca gente sabe, mas quando a gente esteve na Argentina, então o Guri, que é o organizador do La Mission, a gente por 3 anos a gente apoiou o evento do La Mission na Argentina, quando a gente estava lá. E depois participamos aqui, não sei se foi a primeira ou a segunda edição que a gente teve aqui em Passa Quatro, que já era com o Paulinho Lamin lá junto com ele, né? Também participamos. Então, cara, a gente tem uma história bem longa. Um grande legado, né, Fernando? Cara, muito, muito legal ver como que o mercado está hoje, né? Para onde que foi. E você consegue enxergar, você falou sobre teia, mas você consegue enxergar essas ramificações? Porque você pega um Miragaia, onde hoje tem o Aisla Miragaia, o sobrinho dele, que tem despontado muito aí nas corridas de montanha, tem o Juan, o Moreno, tem o Arthur, todo aquele pessoal ali da redondeza, e tudo isso inspirado em um cara chamado Milton Miragaia, que você acabou ali, vamos dizer, colocando na corrida de montanha. Então, você entende e consegue ver essa ramificação e o quanto a sua empresa, o quanto você tem sido importante na vida dessas pessoas? Cara, eu falo assim, eu fico muito feliz, né, de poder participar disso, de ter, em alguns casos, ter sido o precursor, de ter dado esse empurrão inicial. Mas ninguém pode fazer nada sozinho para sempre. Então, assim, a chegada de outras empresas, a continuidade disso, às vezes não do jeito como talvez eu entendo como poderia ser, mas é super importante. Eu vejo essas ramificações, sim. Então, no caso, você vê lá o Hamilton, né, com os sobrinhos, com a turma ali no bairro. Filho, né? Filho e tal. Cara, é incrível. E, principalmente, cara, eu vibro muito, mas muito mesmo, os atletas que são filhos da terra. Isso é uma coisa que me dá, assim, muito prazer de ver, de conseguir ver esses caras lutar por condição, porque assim, cara, a vida deles é dura, a grana é curta, né? Eu lembro uma vez que eu fui, os caras assim comentaram assim, pô, qual que era o Gatorade, né? Não tinha Gatorade, era um pedaço de rapadura, alguma coisa assim. Cara, os caras são brutos, né? São brutos, merecem o nosso respeito, né? Então, acho que toda ajuda que possa ter, né? Você pensa um cara, né? O Celinho, a origem dele, tudo, o Celinho foi desastre, depois foi corredor de rua e tal. Mas o cara que o cara é sangue nos olhos, né? Ainda, né? É impressionante, né? E dizer que ele compete em condições de igualdade, não é, né? Não é. Não é. Para ir, né? Eu acho que o cara, para quem eu não conheço a pessoa para quem ele trabalha, cara, mas assim, deve ser uma pessoa muito legal, porque, sabe, consegue propiciar para ele esse afastamento, de poder participar das provas e tal. E o cara trabalha na lida, né? No dia a dia, trabalho bruto. Talvez ele leve uma vantagem, que ele treina mais que os outros. O trabalho dele já é um treino, né? A gente esteve em São Bento gravando com o Celinho, um cara super do bem, que todo mundo gosta muito. Incrível, né? E ele contando sobre como que é a rotina dele, olha,
Eu vou falar para você, é por isso que ele é campeão, porque Você aguenta uma semana? não, meia hora, nem meia hora. Nem meia hora, nem subir lá onde que ele tem que buscar o gado, onde que tem que buscar ali um bocado de coisa, né? Essa vida não é pra gente. Por isso que não surge, me desculpe se eu estiver errado, pode me corrigir depois, mas eu falo por isso que não surge no eixo São Paulo, cidade de São Paulo, cidade Rio de Janeiro, grandes corredores, né? Porque a nossa vida, vamos dizer assim, é muito mais tranquila. A gente quer ir na padaria 1 quilômetro, quer pegar o carro, né? Tudo muito fácil ali. Então, é difícil para quem não tem uma vida ali igual eles têm, de caminhar para ir para a escola desde pequeno, de ter esse trabalho braçal, né? O Célio é uma coisa bem interessante, viu? Até pouco tempo atrás ele não tomava carboidrato, nem sabia o que era um carboidrato, né? Talvez levar uns pedacinhos de cana, De cortado cana, no bolso ali, rapadura, cana, umas coisas, rapadura, umas coisas uma assim. banana seca, né? E eu brinco, né, Fernanda? A gente com Garmin, com tênis, com gripe, não sei da quando. Então, é por isso que eu te falei lá atrás, né, cara? Assim, o brilho no olho, a vontade de fazer, e acho que todo mundo, você conseguir propiciar para as pessoas fazerem qualquer coisa, estar em contato com a natureza, né? Cara, eu acho assim, é muito incentivador, né? Muito incentivador não, motivador. Fernando, Sou fã deles. estamos aí encaminhando para o final, né? O papo está muito bom. Eu falei que eu deveria ter gravado o nosso almoço ali para colocar junto desse episódio, que foi um papo bem interessante. Mas eu queria que você falasse um pouco aí, projetasse o futuro para a gente, como você vê, principalmente a corrida de montanha, que é o que eu acompanho, né, que tem crescido demais. Como que você projeta o futuro do mercado, né? Você já me contou, já falou que a sua empresa, ela faz muito mais sentido pela sua paixão, né? Como você relatou, você já chegou a ter 115 funcionários e ali você falou, para quem que eu estou fazendo isso? Para quê? E são perguntas que faz a gente pensar muitas vezes no sentido da vida, né? Então, enquanto a gente almoçava ali, eu me senti, de certa forma, numa terapia, né? E também numa mentoria, porque você falou tantas coisas interessantes e importantes que eu falei assim, cara, isso serve para mim, né? Como que você projeta o futuro? Uau! Olha, é uma coisa assim, o tempo vai passando, né? Acho que a maturidade traz algumas coisas para a gente que são muito legais, né? E eu, tanto na minha vida pessoal, tanto no trabalho, eu tenho dito para as pessoas mais próximas assim, que as grandes decisões da minha vida, elas sempre estiveram ligadas ao que eu não queria. Nunca foi sobre o que eu queria. Sobre a empresa, nunca foi sobre o dinheiro, foi sobre a liberdade. Eu acho que, olhando para o futuro da Curtro, né, olhando para o futuro do mercado, quando a gente tomou essa decisão de modificar um pouco as coisas, né, a gente tinha uma cadeia de produção que a gente precisou fragmentar, eu entendi que, assim, se o país não me dá condições de melhorar as condições das pessoas que estão com a gente, você pode falar, eu dou isso, eu dou um vale-refeição. É como receber Bolsa Família, a pessoa vai estar ali para sempre, né? Você fala, como é que você muda isso? Então foi quando a gente decidiu criar os clusters de produção externos para as pessoas poderem conseguir enxergar uma possibilidade diferente. Isso foi uma coisa que foi bastante libertador. Você está dividindo seus... Nem sei se a palavra é segredo, né, cara? Porque segredo, quem quer fazer, faz. Vai e faz, né? Chinês não fazia carro, hoje faz. Né? Chinês não fazia foguete, hoje faz. Tem bomba atômica. Então, isso é bobagem. Mas você criar esse cluster, isso, o seu entorno que faça sentido. Então, eu estou buscando uma maneira de que a Curtro possa ser muito mais do que ela foi hoje. Do que ela foi até aqui, de uma maneira diferente. Como é que isso pode virar um hub de negócios e de coisas diferente?
não é só sobre comprar e vender mercadoria. Como é que a gente pode estar envolvido junto com a questão da educação, da preservação, de levar isso adiante? Então, por exemplo, a gente falou que no dia da Black Friday a gente fecha o site. O ano passado, e esse ano estamos pela segunda vez, nós estamos fazendo, nesse dia, plantio de mudas para recuperação de áreas degradadas, de matas ciliares e tal. E não é lá por muda, é muda, de verdade, coisa que vai para frente. Né? A gente faz em parceria lá, a Fábrica de Árvores nos ajuda com as mudas, que são maravilhosas. O Christian Dimitrios está com a gente nessa empreitada, né? Então, nós estamos fazendo isso pelo segundo ano consecutivo. Isso começa a fazer muito mais sentido para mim. Então, eu vejo que a empresa, como é que a gente pode se conectar à vida das pessoas e fazendo sentido e que possa ter uma troca maior entre a empresa e o mercado. Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei exatamente, mas eu sei que eu não quero ser uma empresa que esteja refém dos grandes distribuidores, que esteja refém de todas as atitudes do governo. E, para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. E como é que a gente faz isso? Se unindo a pessoas que pensam diferente. Então, eu acho que nós vamos ter grandes transformações no futuro, não só na Curtro, mas no mercado como um todo, porque as pessoas perceberam que a simplicidade nas relações que tragam benefício para todos vai ser vital para a continuidade dos negócios. Então, mais uma vez, não é só sobre vender produto, é sobre fazer sentido para toda a cadeia. É isso que eu estou em busca. Muito bom. Fernando, o Berê está no trabalho técnico aqui hoje do Estúdio Voz, já está querendo apertar o botão ali para desligar. Vai embora, né? O nosso horário aí se foi. Mas uma última pergunta. Quem não conhece e quem comprar o produto da Curtro, o que pode esperar? O que pode esperar? Do produto. Pode esperar uma grande entrega, pode esperar uma grande energia de toda a cadeia e pode esperar de que tudo foi muito pensado, né? E seja lá qual for o problema que eventualmente possa acontecer, a gente vai sim resolver. Então, o nosso compromisso é com a durabilidade, é com a qualidade, é com a funcionalidade e principalmente para as pessoas que entendem por que a gente faz como a gente faz. Então, eu quero aproveitar e deixar um agradecimento para todas as pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Que compraram os produtos da Curtro, que alimentaram toda essa teia, né? Que é muito extensa, né? Que vai dos fornecedores, dos colaboradores, dos atletas, de tudo. Acho que a empresa é sobre isso. Então, eu digo que, no fim, é sempre gente fazendo coisa para a gente. E as pessoas são a parte mais importante do nosso negócio. Muito bom. Só acessar www.curtulo.com.br e consegue ver todo o catálogo, consegue ali ver os produtos, não é isso? É isso aí. Trabalhos técnicos de Berê, Estúdio Voz. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Zulu. Grande honra estar aqui. É sempre emocionante poder lembrar da história, né? E estamos à disposição. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Zulu. Esse foi o nosso primeiro episódio. Vai ter episódio 2, 3, 4, 5. Você é um ícone. Ícone da corrida de montanha, do montanhismo e do trek. E, como eu sempre costumo dizer, a gente que chegou um pouquinho depois, a gente deve a essas pessoas como você que abriu a trilha para a gente no peito, escalou Itatiaia na unha, para que hoje a gente tivesse um pouco mais de facilidade. Muito obrigado e até a próxima. E a gente deve a vocês a continuidade do sonho. Então, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.